Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte, educação. Estamos aqui, essa equipe fantástica, para poder falar sobre um assunto muito interessante. O que vocês imaginam que a saúde deve fazer na questão do marketing, redes sociais? Hoje a gente não sabe o que pode fazer, o que deve fazer. A gente tem uma geração nova que depende muito dessa rede social para poder crescer, mostrar seu trabalho, mas até onde a gente pode ser? Sejam todos bem-vindos. Maurício, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com os amigos da mesa, né? Vamos falar hoje sobre algum assunto bem atual, bem bacana, e eu acho que é de bastante relevância para nós da área da saúde. É isso aí, Lisandro, Fábio, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje, faltando um dos nossos parceiros, né? O doutor Luciano está em casa com o aniversário do filho. Mas é uma boa causa, né? Tá aqui, né? A melhor causa que existe, é aniversário do filhote, é a melhor coisa que existe, né? Isso aí. É isso aí. Então, pessoal, não podemos deixar de falar dos nossos parceiros. Paris Saint-Germain, Academia Caxias do Sul. A gente estava falando antes que tem 40 academias no Brasil da Paris Saint-Germain. Então, 10 mil alunos, né, Lisandro? Então, em todo o Brasil. Então, fantástico. Além disso, Conception, como é que é o nosso lema aqui, Maurício? O que a gente faz tem a sua cara. O que a gente faz tem a sua cara. Mas eu queria só falar uma coisa antes da Paris Saint-Germain. Você quer aprender futebol? Tu tá afim de ser jogador? Tu quer aprender? Vai lá. Vai no lugar. Lá tu vai aprender. É isso aí. Então, isso aí nós vamos falar para os nossos atletas lá do Caxias, né? Assim, lá do Caxias também. Não fala isso que amanhã tá todos os jogadores do Caxias. Vai ter uma fila. Eu sou torcedor do Caxias, tá? Eu tenho que isso aí para incentivar. Mas no final de semana deu bom, né? Fomos bem, não podemos falar mal disso. E, pessoal, falando sobre esse nosso assunto de hoje, que eu acho fantástico, a gente tem aí... Eu estava dando aula, Maurício, antes de vir para cá na faculdade, e a gente vê esse pessoal novo aí que se forma e aí quer divulgar o seu trabalho. Então hoje a gente tem muita oportunidade. Antigamente, quando a gente começou, a gente tinha que ir lá na RBS, bater na porta lá e fazer e não tinha uma condição de a gente fazer uma divulgação do nosso trabalho, era muito caro, era muito difícil e não era usual, não era comum. Hoje a gente tem muitas oportunidades, seja elas redes sociais, canais de vídeo, como é o YouTube, como são o TikTok hoje em dia, mas eu sempre penso que a gente tem que ter um pouquinho de limite do que a gente faz. A gente já passou do limite em algumas circunstâncias. Eu sempre também levanto a questão, a gente falava desde o começo, né, Maurício, que a gente precisa estar presente nas redes sociais. E bons profissionais, a gente tem carência de bons profissionais divulgando seu trabalho na rede social para competir com pessoas que não são tão éticos, às vezes, não são tão bons, são bons em divulgação, mas não são preocupados com a forma de que se faz isso, né? Então, enfim, queria levantar essas questões e por que é uma pergunta para a gente começar a pensar? Por que o marketing na saúde ainda gera tanto medo e resistência de alguns e, às vezes, uma falta de pudor, uma falta de ética de outros? E aí, pessoal, o que vocês me dizem disso? Eu acho que, começando um pouquinho lá do início, né, que tu comentaste aí, que antigamente falo da minha história, né, eu lembro com bastante carinho que a gente tinha as folhas amarelas, né, e a gente tinha as páginas amarelas, e aí tu comprava um espaço lá e tu podia botar pequenos caracteres, né, poucos caracteres que tu ficava evidente se tu se posicionasse naquela situação. Hoje acaba sendo de uma maneira muito semelhante, muito nas redes sociais, né? No qual a gente é ranqueado dentro das redes para ser mostrado mais ou menos, né? E aí, claro, eu acho que hoje a gente se tem lá bons referenciais, no caso de pacientes, tu vai ser pontuado nessas redes e tu vai ficar mais evidente pelo teu ranqueamento, né? Agora, quando a gente vai para as redes sociais, tipo visuais, ou muito de vídeo, né? Eu entendo que a gente vai ter que ter alguns cuidados também com a lei de proteção de dados, né? Os pacientes que a gente pode estar expondo e que às vezes esse paciente não tem o cuidado, né? De solicitar e pedir autorização e ele autorizar. Mas tem muita gente que expõe muito o paciente. Eu acho que isso tem que ter um cuidado nesse momento aí. E eu acho que
dependendo a forma que tu se posiciona, eu acho que é positivo. E eu acho que a gente tem que se mostrar, eu acho que o podcast é um meio de a gente falar e se mostrar de uma maneira daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, normalmente nos nossos consultórios ou nas nossas empresas, e falar de uma maneira ética, uma maneira científica, uma maneira de qualidade, né? Eu acho que isso, não vejo limitações nisso. Agora, claro, tu expor o paciente, criar um mercado saúde, virar mercado econômico, né? Assim como a gente vê em muitas linhas, não sei se na linha da medicina, mas na linha odontológica, né? No sentido de virar um número. O paciente tem que bater faturamento. Eu acho que aí tu não está vendendo saúde, tu está vendendo algo que não é ético Eu acho que tem duas questões ali só. Primeiro, a gente falar sobre essa divulgação do próprio profissional, até inicialmente. Eu acho que até é bom a gente separar para nós termos os assuntos diferenciais. É que vai longe a história. Vai longe a história, né? E de como que as pessoas se vendem, a primeira coisa. E depois eu acho que a gente tem que começar a levantar também essa questão de a divulgação dos pacientes, que são outros problemas. Eu acho que a gente tem dois problemas distintos aí. Eu acho que a base dessa discussão ela se dá porque o marketing médico é uma ferramenta. O que a gente pode discutir aqui é a forma como ela é utilizada. A utilização do marketing médico ela é indiscutível. Ela é uma ferramenta que veio para agregar. O problema é que a utilização que é feita, por exemplo, o marketing médico serviria muito para a gente distribuir conteúdo, distribuir informação. Né? Não há nada melhor hoje do que toda a tecnologia para tu poder informar o teu paciente. Antigamente nós não tínhamos o vídeo para mostrar para ele, as fotos. Hoje é muito mais fácil de tu mostrar. O problema é como tu utiliza essa ferramenta. É como um remédio, né? O remédio pode ser bom, mas se utilizado na dose errada ou para a doença errada, ele não vai surtir o efeito que tu quer. E eu acho que hoje o que a gente tem visto é mais uma má utilização com uma intenção mais monetária do que propriamente para aquilo que a gente achava que ele servia, que era realmente instruir o paciente. Isso é um grande problema que a gente tem hoje, ao menos da maneira que eu vejo. Por quê? Porque, teoricamente, é algo fantástico. Tu poderes ir numa rede social e divulgar o teu trabalho, isso é fantástico. Isso aí vai ter um alcance gigantesco. Tu podes alcançar pessoas do Nordeste, de São Paulo, de fora do Brasil. É algo fantástico. O problema é a banalização disso com fins monetários. Isso é uma situação muito complicada. O que nós temos hoje, o que eu vejo, e às vezes eu discuto com alguns colegas. Esses dias eu estava falando com o chefe lá da urologia da Santa Casa, eu coloquei isso aí. Disse, olha, eu estava dando uma aula para o pessoal da PUC lá de São Paulo, e a gente estava comentando sobre isso. Disse, olha, o problema é que as pessoas agora só pensam em ir para a internet e esquecer o básico, que é fazer medicina. E aí ele chegou para mim e me ligou, Fábio, do jeito que está indo, daqui um pouquinho não vai ter mais prova para professor. Por quê? Porque não vai ter mais professor, porque as pessoas saem da residência médica e querem aprender como é que eu me exponho no TikTok, como é que eu me exponho no Instagram. E isso é uma coisa complicada nesse sentido. Se ele faz uma coisa correta do ponto de vista médico, o que é certo, e ainda expõe o trabalho, é sensacional. Isso é sensacional. O problema é, como em qualquer área, muitas vezes ele acaba esquecendo a base, que no nosso caso é medicina, no caso de vocês é odontologia, para a exposição com fins apenas, olha essa palavra, apenas lucrativos. E aí ele entra para o lado errado da força. Tem o lado bom da força e o lado errado da força. Então esse é o problema. E aí a gente entra num assunto que é o risco da saúde, né? Na verdade, a gente é uma ferramenta que tem colocado, e a gente precisa deixar isso bem claro, tem colocado sim a população em risco. Com certeza. Porque a gente já não tem mais uma maneira de medir o que está certo e o que está errado, porque, afinal de contas, o Instagram, né? O TikTok é um local livre, um terreno livre, que não há como medir isso. E a mídia é forte, o trabalho que é feito é forte, então muitas vezes tu tem um convencimento do paciente, e a gente percebe isso no consultório, como é difícil tu tirar aquele conceito que ele criou vindo de uma informação errada, mas que vem com força, vem com qualidade, né? Porque ela vem com um vídeo bem feito, com uma estrutura bem feita, sabe falar, isso, com todo um arsenal que faz com que e aí que é o problema. O problema não é
divulgar o conteúdo, é a qualidade do conteúdo, a veracidade do conteúdo. E isso fica muito difícil para a gente avaliar isso, e aí o efeito disso é letal para a sociedade. Esses tempos eu estava falando com um colega, não era da urologia, de uma outra especialidade, e ele me falou que naquela sociedade brasileira daquela especialidade, eles começaram a convidar os palestrantes baseados no número de seguidores no Instagram. Isso aqui é uma brincadeira. Só pode. Não faz sentido. Então, às vezes, tu dá notoriedade para uma pessoa que sabe se aparecer, sabe conversar, tem o poder de convencimento, teve todo um trabalho para aprender a se comunicar, mas com conteúdo muito baixo. Ou isso é uma coisa comprou seguidor, né? Ou que comprou. Isso aí nem se fala, né? É nem uma sabe questão seguidor, ética, né? E que influencia numa conversa, né? Porque ele vai buscar lá a informação, ele diz, não, mas tem tantos seguidores, alguma coisa tem, mas ninguém vê o outro lado da força, né? Que é a aquisição disso através de pagar, né? Ou comprar aquele seguidor, que é um seguidor, com todo respeito, fake, né? Porque ele não é... Ele tem uma publicação e não tem nenhuma curtida, né? Mas está lá publicado. Esses dias eu tinha um paciente que foi muito interessante. Ele chegou no consultório. Doutor Fábio, dá uma olhada nesses seus certificados aqui. Isso aqui não vale mais nada hoje. Eu disse, como? Não vale mais nada hoje. Se o senhor não for sair falando, não for no Instagram, não for no YouTube, não serve para absolutamente nada isso aqui. Até porque o senhor só teve um curso, eu acho que o senhor só ficou estudando a vida inteira, talvez nem prática tenha. Isso é mesmo. E é verdade. É mesmo, muito bem. Verdade. E se tu estiver fora dessas redes, né, e as pessoas falam, por exemplo, o TikTok. O TikTok hoje tem milhões de usuários. Ah, mas o TikTok é só para dancinha. Milhões de pessoas não ficam dançando, elas têm informação. E se a gente tiver esse preconceito de não utilizar essas ferramentas, nós ficamos fora do mercado. Agora, de novo, o que precisa é ter um conteúdo sério e entregar isso. E o mais evidente que fica é que, assim, nós conseguimos, eu acho que vocês também, identificar os perfis. Eles são, mais ou menos, seguem o mesmo padrão quando tem um perfil que não é verdadeiro aquilo que ele está dizendo. Ou ele vem com uma cena de luxo em volta, ele vem com uma... Não é uma informação correta. Hoje, por acaso, vi um professor de Caxias até que me espantou. Ele falou sobre um caso, falou de uma forma correta, sabe, sem rodeio, sem mostrar carro, sem mostrar vídeo, não. Eu disse, nossa, quanto tempo que eu não vi uma informação verdadeira, não interessante. Devia ser a exceção, devia ser a regra. Isso. E por outro lado, não, tu vê uma situação, aí tu vê lá o cara que faz exames, por exemplo, nós temos muito hoje, né, a questão do número de exames. Então, hoje não importa qual é o exame, importa que tu peça bastante exames, né? Importa. Então, vi até uma postagem de uma dessas influenciadoras de exame, que mostrava lá, acho que tinha mais ou menos umas mais de 50 ampolas de exame, e ainda escrito embaixo, se não for assim, eu nem venho. E isso até fica um pouco... Mas o laboratório que ela pede é o dela, né? A farmácia é a dela. Pior é que não. E aí as pessoas dizem, bom, mas isso é problema dela. Não, isso é problema da sociedade. Porque quem paga essa conta dessas terapias feitas dessa forma é a sociedade, é o teu plano de saúde, porque não é a Unimed que paga essa conta, são os usuários. Então, além de a gente, dessa medicina não verdadeira, causar danos pessoais, ela causa um dano econômico também para isso, né? Às vezes a gente vê, só falta pedir molibdênio agora na urina para saber o que está acontecendo. Isso que o Lisandro falou é uma grande verdade, né? Porque estatisticamente, de cada 20 variáveis, uma vai ser estatisticamente relacionada com aquilo que tu está perguntando. Esse é o valor de P, isso aí a gente aprende em estatística. O P menor que 0,05 é 5%, ou seja, de cada 20, uma vai ser estatisticamente relacionada com aquilo que tu queres procurar. Ou seja, não faz sentido nenhum, muitas vezes, fazer um monte de exame. Não estou dizendo que não vai pedir um colesterol no camarada, uma glicose, um triglicerídeos, um hemoglobina. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de pedidos que não fazem sentido. Uns dias veio um paciente que ele tinha feito um tratamento de fertilização fora do aqui, e aí ele foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, ele veio falar comigo, veio fazer uma consulta comigo, ele tinha 54 exames. Eu olhava aquilo, mas vem cá, não tem relação nenhuma. Nenhuma, não faz sentido nenhum pedir isso aqui.
Então, assim, ó, esse é o grande problema. Mas aí o que aparenta para o paciente? Ele pediu o exame, então ele sabe o que ele deve ser bom, deve ser coisa nova. Pessoal, não existe medicina, não existe comida de graça, não existe coisa nova. A medicina que nós fazemos é a medicina que todo mundo aprendeu. A odontologia que vocês fazem é a odontologia que vocês aprenderam. É claro que existem avanços, mas os profissionais sérios continuam fazendo avanços, eles não deixaram de lado isso aí. Não é porque surgem coisas novas, daqui a pouco, não, está tudo errado aquilo que foi feito. A coisa não é assim que funciona. Não existe milagre. Essa é a grande verdade. Médico milagroso, dentista milagroso, não existe. Não existe o tratamento que só... eu fui lá no médico aquele, porque ele tem uma medicação que ele traz dos Estados Unidos. Ou uma técnica que ele inventou nova. Gente, se o cara lançar hoje um tratamento efetivo na China, no interior da China, hoje de noite, amanhã de manhã a gente já sabe. E amanhã de manhã a gente está usando. Então não existe mais isso. Né? Eu falo que os pacientes... É que nem o golpe do bilhete. As pessoas ainda caem no golpe do bilhete. E ele tem um padrão, mas elas ainda caem. E na área de vocês, da área de medicina, tem algum nicho que é mais... Porque os nichos normalmente são os comerciais, né? Os que dão mais rentabilidade, os que dão mais retorno. Daí eles precisam captar mais pacientes e eles vão para as redes sociais com objetivos financeiros. Então, existem algum nicho específico da área de vocês que vocês, tipo, isso aqui... Acho que cada vez tem mais nichos eles surgem, os nichos em qualquer área, né? É porque vai muito também, e a culpa não é do médico, a culpa é de quem adquire isso, é quem vai atrás. Então, é o usuário que faz isso. Então, tem áreas, tem coisas que os pacientes procuram, porque eles... Então, por exemplo... quem não quer uma pílula do envelhecimento? Se tu inventar alguma coisa que ele vai retardar o envelhecimento, não importa se ele der resultado ou não, ele é favorável. Então, por exemplo, os antiartrósicos, né? Isso é uma discussão muito complicada, muito profunda. As pessoas perguntam, doutor, não tem um remédio não tem um remédio para cartilagem? Eu digo, tem vários, tem muitos. A pergunta não é essa. A pergunta é, tem evidência que ele funcione? É essa a pergunta que a gente não se faz. Agora, tem. E aí o que acontece? Olha, esse remédio aqui para artrose, ele não refaz cartilagem, mas eu me sinto bem quando eu tomo. Tudo bem, só que tu está comprando um remédio que faz cartilagem ou um remédio que te faz bem. Então não necessariamente tu tem a medicação cumpre aquilo que ela... Mas ela foi vendida para refazer a cartilagem. E alguns até fazem, alguns têm os efeitos, e isso é uma questão, não dá para a gente discutir isso aqui, nós vamos longe. Mas muito das terapias que são realizadas, elas não têm uma evidência científica. Então, por exemplo, para tratar dor nas costas, a Academia Americana bota mais de 50. Ela nunca descarta um tipo de terapia. Ela coloca 50, inclusive benzedura. Já tá lá. Ela não diz que não pode ser feita, ela só diz que não tem evidência científica, mas ela não descarta. Então é muito difícil tu transitar nesse terreno do que é verdadeiro, né? Mas de repente algum profissional mal intencionado, ele diz, não, lá consta, eu sei benzer bem direitinho, vou fazer uma fila aqui, vamos... Exato, e normalmente são terapias que são caras. Engraçado é que quando tu tem um negócio novo, ele nunca é barato, ele é sempre mais caro. Parece que faz parte daquele processo do golpe, vamos assim dizer. Poxa, eu inventei um novo tratamento, ele é 10 vezes mais caro. O consultório do cara ele é muito luxuoso. O cara não tem um cara normal que faz aquele tratamento, que ele seja acessível, já que ele funciona. Não, ele vem sempre revestido de uma questão monetária. E aí já começa a me preocupar. Os congressos hoje, né, os congressos que falam, principalmente, às vezes em alguns, não vou citar os nomes aqui, porque daqui a pouco alguém vai ligar aqui reclamando, mas alguns congressos que a gente tem observado, a parte científica é a menos importante. O mais importante é tu gravar o vídeo, é tu ir no restaurante lá que tu estava em Monte Carlo, tu te filmar. Eu não ia falar de onde que era, mas tá tudo bem. Tu te filmar indo de primeira classe, né? É engraçado, os caras não filmam tu dirigindo o carro para ir a Curitiba no Congresso de Coluna, que eu vou semana que vem. Não, eles se filmam viajando de primeira classe. Você tem carro. Que muda. Exato. Imagine dentro da sexualidade, o que houve com o passar dos anos. Eu sou de uma geração
que começou a sexualidade e se fazia um procedimento que hoje você sabe que não funciona, que é ligadura da veia dorsal do pênis. E se começou a fazer assim na década de 80, final da década de 80 começou a parar, 90 começou a surgir alguma coisa e em 98 surgiu algo que modificou o tratamento da sexualidade, que é o citrato de sildenafil, que é o Viagra. Né? O Viagra mudou, todo mundo começou a falar sobre isso. Você não conhece o que é o... 2 anos depois surgiu o Tadalafil. 2 anos depois surgiu o Tadalafil e aquilo ali modificou. E novas terapias vão surgindo, tá? Ou seja, se tenta trabalhar muito nesse sentido. Mas não existem coisas milagrosas. Existem estudos onde existem porcentagens de sucesso. E isso é importante, sabe, o paciente saiba antes de qualquer coisa. Eu acho que na hora que tu mostra alguma coisa, olha, essa é a chance de sucesso. Tem estudos mostrando aqui. Por que eu falo isso? Porque, pessoal, o que tu quiseres procurar na literatura mundial, médica mesmo, tu vai encontrar. Tu vai encontrar algum resultado daquilo. Se disserem, olha, que tomar suco de laranja vai melhorar a ereção peniana, alguém já publicou isso. E aí tu vai vir com esse dado dizendo que é o verdadeiro. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu tinha um professor muito engraçado, porque na ortopedia tem, bota placa, bota haste, bota parafuso. Aí o cara disse assim, olha, se tu quiser botar um pedaço de pau ali, certamente tu vai encontrar um artigo científico que diz, olha, testei um pedaço de pau e não tive muito resultado, mas tem um trabalho científico. Então, isso é outra coisa. A nossa ciência também, ela atrapalha um pouco, porque hoje a gente tu tem artigo para defender qualquer coisa, né? Tem um estudo no New England Journal of Medicine, que é uma das maiores revistas, maiores periódicos que a gente lê, mostrando que aproximadamente apenas 8% dos artigos publicados deveriam ser lidos. Ou seja, 92% é porcaria. E a gente está comprando milhões, né? E são milhões. E a gente está adquirindo aquela informação como se fosse verdadeira. E isso realmente é algo que causa muito problema. Então imagina pegar um artigo por alguém que tem um objetivo financeiro nessa história e mostra por mas olha aqui, ó, tá publicado isso aqui. Mas não faz sentido nenhum. A gente que trabalha, a gente que estuda, a gente vê, tu vai ler um artigo científico, materiais e métodos na maioria das vezes é totalmente estapafúrdios. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando surgiu o estudo da prostatite crônica, e hoje se fala ainda do mesmo tipo de tratamento para prostatite crônica, você sabe, eu tenho um artigo em mãos, eu consegui esse artigo porque eu achei muito interessante. 1957. Me digam quantos pacientes estavam arrolados nesse estudo e que popularizou-se e que ainda hoje as pessoas trabalham como se fosse verdade aquilo lá. 5. 5 pacientes. Como tu te baseia a medicina em uma patologia muito frequente, que 25% da população vai ter ao menos uma vez na vida, tu te baseias em 5 pacientes. Mas a pessoa que publicou aquele artigo, ele quis mostrar... Mas ele acreditou? Para 5, né? Em 1957. Foi evoluindo e... Né, mas não mudou? Isso. Ou seja, muitas vezes tu acaba reverberando aquela ciência e multiplicando algo que podia ter modificado já na base, ou seja, mudou o tipo de tratamento. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ler direito os artigos. E às vezes as pessoas chegam lá dizendo, não, é isso aqui, mas tu nem leste o artigo, tu pegaste o título, o resumo e saiu dizendo que aquilo era verdade absoluta. E assim é a questão do marketing também, né? Tu falaste ali, por exemplo, as pessoas hoje são ranqueadas no Google, mas qual é o critério para ranquear alguém no Google? Então, aí tu diz, a pessoa vai lá hoje e escolhe. A minha nota é baixa no Google, já aviso vocês. Aí eu comecei a me preocupar com isso. Poxa, minha nota é baixa. E aí fui pesquisar. Médicos bons têm notas baixas. Por quê? Porque eles não cedem à pressão do paciente. Eles falam a verdade, eles não falam aquilo que o paciente quer ouvir, e nem ou só eles não isso, fazem né? aquilo que o paciente quer. Tem gente que vai botando lá no Google para melhorar o ranking da pessoa, né? Contrata empresas que vão botando, vai melhorando. E às vezes tu tem... E aí confronto... E aí fui dar uma olhada nas minhas opiniões e tal, né? E aí também vi assim que, bom... até que eu fui estudar e vi assim, não fique triste se você tem uma avaliação baixa, porque até as cataratas do Iguaçu tem avaliação baixa. Aí tu olha assim, a avaliação não gostei, tem muita água, me molhei. Então, quer dizer, só que isso, queira ou não, é um método falho de avaliação, mas está lá uma nota tua. Que acaba influenciando, de repente, terceiros de uma maneira negativa, né? E às vezes a gente estava falando de procedimentos, né? Eu acho que dentro da área da odonto, a gente vê
tratamentos que eu discordo, né? Não concordo com o posicionamento dos colegas, mas a gente respeita. Não quer dizer que esteja equivocado, mas eu não faria no meu filho, não faria na minha mãe, né? De ir lá pelas tantas, tem dentes ainda com qualidade, bom, vou substituir por outras técnicas que são mais rápidas, financeiramente mais... Então, a questão ética também está envolvida não só na questão da pesquisa, mas também na questão do... A pesquisa é o papel, né? A publicação, de repente, tu pode reverberar de uma maneira positiva ou negativa, mas também a questão da técnica é na hora de você aplicar aquilo que está no papel no teu paciente. Será que aquilo lá é relevante para aquele caso? Vocês têm muito isso. Né? Então, tipo, a questão de fazer... uma estética facial, né? Seja ela com uso de toxina, ácido hialurônico ou preenchedores, assim como da estética dos dentes, né? Fazer facetas ou fazer a extração de... Porque a extração de um dente acaba sendo uma amputação de um tecido, né? Nobre, que a gente tenta salvar. Eu ensino meus alunos a salvar dentes, não a trocar dentes por parafusos, né? Apesar de eu saber que tem momentos que acontecem e que a gente precisa desse recurso. Mas eu tento ao máximo, né? Então, salvar ou não substituir aquele tecido nobre para isso. Porém, meus colegas, por fins, muitas vezes financeiros, para bater metas em seus consultórios, para ter um recurso financeiro rápido, acabam fazendo coisas que a gente muitas vezes vê que não é ético. E aí eu pergunto para vocês, aonde estão os nossos conselhos? O Conselho de Medicina tem atuado, vocês têm visto ele atuar nessa questão de marketing? Não sei, Celso, a questão, o Conselho de Odonto, será que ele vê isso como é que a gente consegue diminuir isso, né? Ou os bons falaram... Nos últimos anos eu vejo uma liberação maior dessa questão de divulgação de antes e depois, e as coisas foram mudando por um lado que não quer dizer que é ruim ou bom, mas coisas foram sendo liberadas. Mas até onde é o limite exato, da ética, essa é a né? questão. É isso que eu acho que cabe, né? O que a gente conversou bastante aqui e a gente quer? Aqui que as pessoas aprendam e as pessoas que estão lá escutando um profissional falar entendam aquilo e escolham o melhor profissional. Vamos pensar que seria esse o objetivo. Como que a gente faz para que aquela pessoa escolha o melhor profissional? Né? Primeiro, quem que é o melhor profissional? Tá, a gente fala em artigos científicos. Eu sinto que é a melhor maneira da gente poder produzir conhecimento, estudando, fazendo bons artigos. Os 8% que tem são bons. Mas como que esse artigo chega lá no final? Sabe? Tipo assim, isso é uma questão muito complexa. Beleza. Aí eu vou lá, quanto por cento das pessoas conseguem ler e distinguir bons artigos de maus artigos? Esse é o primeiro conceito. Depois dessas pessoas aqui, como é que a gente vai passar essa informação lá no final, na ponta, para a pessoa entender? Então, essa rede social que a gente tem, a gente tem um gap muito grande de tudo isso, né? Eu acho que a gente tem que ter bons profissionais traduzindo esses artigos para que as pessoas entendam, mas hoje a pessoa ela acaba estando só na rede social e escutando pessoas que nem leram esses artigos, não tiveram nem o cuidado, né? Então, como que vocês imaginam a gente passa isso, sabe? Tipo, da ponta lá do estudo, de evidências científicas, daqueles 8% dos estudos que são bons, para chegar lá no final, na pessoa que é usuário, que vai escolher o cara que tem a nota ruim no Google, sabe? Tipo, como é que a gente faz isso? Né, de uma maneira que as pessoas possam ter acesso aos melhores profissionais. Porque até para escolher a gente tem dificuldade hoje em dia. Como que vocês imaginam? Como é que vocês imaginam na odontologia, na medicina, que a gente chega lá? É que hoje a gente passa por um momento de transformação que é a utilização da inteligência artificial para que a gente possa ter informação. Então, talvez o que a gente está falando hoje aqui, isso vai haver uma transformação muito grande. Então, isso até por outro lado vem para contribuir, porque hoje, queira ou não, a inteligência artificial ela te traz algo baseado em algum conhecimento. Não é uma opinião aleatória, mas é um mundo novo, né? É um mundo novo. Então... E depois disso eu venho também levantar essa questão toda, porque há uma ideia de a gente regulamentar, então leis novas estão querendo ser introduzidas, passadas, evoluídas, no sentido de a gente regulamentar
quem fala o quê? Vocês já viram isso, né? Hoje, e será que isso é um bom caminho ou não? Que forma que a gente vai regulamentar? Bom, eu sou médico, eu posso falar de urologia, de ortopedia. Se eu não sou profissional da saúde, eu não posso falar. Tá, beleza. Então, será que nós não vamos... para que caminho vai levar essa regulamentação? Nenhum, né? Entendeu? Então, porque hoje é um levantamento que se tem. Poxa, olha quanto cara que não é profissional que está falando sobre assuntos de saúde, que seriam coisas muito caras, né, para as pessoas, né? Então vamos pegar e vamos dizer assim, tu não é profissional da saúde, eu vou te tirar daqui. Tá, vocês acham que esse é o caminho? Acho que o problema não é quem fala, é o que fala. Porque nós estamos discutindo aqui o problema do conteúdo. Se o conteúdo é verdadeiro ou não. E qual que é o interesse que ele tem por trás. E assim é dos trabalhos científicos também. Com certeza. A gente tem os trabalhos científicos, mas o que está por trás disso? Qual que é o interesse financeiro, qual que é o lobby? Então, se a gente conseguisse avaliar o conteúdo, qualquer um pode falar, desde que tu fale... Aí, como é que nós vamos fazer isso? Entendeu? Agora nós estamos levantando uma questão que, a gente começou a ver, bom, tem muita gente ruim falando besteira. Gente boa, às vezes, não tem tempo para estar falando na rede social. E agora, como é que nós vamos acertar isso? Nós vamos regulamentar com leis? E quem que vai fazer essas leis tem capacidade de escolher quem é bom, quem é ruim? E como que a gente vai fazer isso? Porque hoje a rede social ela aconteceu, não está aí. Bons profissionais têm que estar lá. Mas como é que a gente faz isso? Olha que caminho que a gente tem que trilhar. Eu acho que a legislação é o último ponto para tentar resolver esse problema. Eu acho porque que a verdade ela está espalhada, por isso né? que existe não os há como tu conselhos, legislar né? sobre não isso. Não é o conselho deve ser um grupo de profissionais da mesma área que devem ter conhecimento técnico, científico. Deveria. Não, quem deveriam, quem né? escolhe esse conselho? A que critério? Quem que são as pessoas que vão dizer assim, tu é o cara do conselho bom e tu é ruim? Aí eu tenho que ter uma formação, eu tenho que ter publicado 400 artigos. Olha só onde é que nós vamos chegar. No conselho todo mundo se olhou, né? Todo mundo ficou assim. Nosso também, aí tem o lado não político, tem braço, né? Tem o lado político. O Luciano não está aí, nós não podemos falar mal dos conselhos, né? Porque ele não está aí para se defender, mas enfim. Mas aí tem o lado político, né? O grande problema, eu acho, que são as pessoas que querem falar alguma coisa sem propriedade alguma, ou fazendo um curso valita do fim de semana e se auto-intitulando a pessoa que mais entende do mundo sobre aquela situação. Esse é o grande problema. Como a gente consegue defenestrar essa pessoa? Como é que eu consigo fazer com que ela não tenha tanta voz assim? Até porque essa pessoa tem treinamento para sair falando. Isso aí o tempo vai mostrar, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque essa pessoa com o tempo vai mostrar. Só que até mostrar, ela já causou muito estrago. Muito dano. Ela já fez muito dano. Eu ainda acredito, realmente, eu acredito no estudo, eu acredito que muitas vezes tem pessoas muito boas que não sabem falar, e eu costumo dizer para os alunos da faculdade algo que talvez todo mundo vai dar risada, mas eu agora segunda-feira falando para uma aluna, ela disse, finalmente alguém me entendeu. Eu acho que falta algumas coisas para esses alunos, muitas vezes muito bons, que é aprender a como se comunicar. Às vezes um curso de oratória, às vezes um curso de teatro, para que aquele cara bom também tenha a vez ali. Por outro lado, tem que ter algum mecanismo regulamentador, ou regulador, de alguma maneira, onde uma pessoa que não tem formação naquela área fale, e porque a pessoa sabe falar, ela sai falando qualquer coisa, ou então pegando, muitas vezes, um ator, um decorador de texto, que eles são simplesmente decoradores de texto, e saem falando como se fossem os intelectuais da história, pelo amor de Deus, e as pessoas comprando esse produto como se fosse verdadeiro, e muitas vezes é uma grande bobagem. Às vezes a gente vê, em qualquer programa, o cara falando de pílula milagrosa da próstata, mas vem cá, meu amigo, como é que tu fala essa porcaria nesse programa? Esse programa é bom. Como é que tu vende esse espaço para isso? Mas, e aquele remédio que apareceu na TV é bom? Digo, olha, se ele fosse bom, não precisava o remédio na TV, né? Era só botar na farmácia. Só que é engraçado, custa 10 vezes mais esse remédio ali, né? É isso que eu digo, ele sempre custa mais, tem uma propaganda por trás. Mas se ele é bom, por que ele precisa estar na TV? Então, é uma situação muito complicada. Eu ainda acredito que os bons profissionais têm que mostrar o trabalho, eles têm que divulgar o trabalho de uma maneira correta e ética, e o paciente, quando ele ouve, as pessoas quando ouvem aquela história, espera um pouquinho, vamos ver se isso aí, vamos atrás de informação. As pessoas têm que ter informações. Eu vou lá no Dr. Celso, vou lá no Dr. Bise.
Deixa eu ver quem são eles. Poxa vida, esses já trataram uma pessoa que eu conheço, já tiveram esse resultado. Não, pera um pouquinho. A informação e a opinião desses doutores me interessa. Eu não vou querer procurar qualquer um que vende algo milagroso que talvez ninguém tenha utilizado ou que ele está tentando fazer isso. Eu estou com um problema na coluna. Deixa eu ver o que o Lisandro fala, que eu sei que ele já tratou X, Y, Z. Sei do trabalho dele. Por que eu não vou lá conversar com ele? Eu acho que é por aí a coisa. Agora, ele vai ter que se expor, vocês não têm que se expor. Porque senão daqui a um pouquinho as pessoas não nos conhecem e conhecem só o picareta. Desculpa a expressão, mas só conhece esse cara. Aí é complicado, né? Não necessariamente picareta. Tem gente muito boa que faz um trabalho muito bom de divulgação. Não é todo mundo, né? Claro, vamos deixar bem claro, né? Isso, eu acho que isso seria o legal, sabe? Isso é que a gente procura. O que a gente está discutindo aqui é que realmente, como é um caminho que abrange muito paciente, que atinge muito paciente, a gente está falando daquela má prática, da má propaganda, da utilização dessa ferramenta por uma forma. E vocês, na nossa área tem muito, mas eu acho que na área deles é que houve uma transformação muito grande, principalmente na questão de tratamentos, né? Obviamente que tem profissionais de extrema qualificação na odontologia que partiram para a parte estética, conheço vários que desenvolvem trabalhos, inclusive a nível internacional, mas, de novo, né? Existe aquele meio que não simplesmente resolveu aplicar. Tanto que o Conselho Federal de Medicina lançou um manual para tratamento de complicações de procedimentos realizados por não médicos. Poxa, se tem um manual para tratar isso, vocês imaginem a quantidade de coisa que tem absurda. Eu acho que... Não que médico não tenha, mas... Claro. Poxa. Hoje a má formação ela vem de todas as áreas. Eu acho que a gente muda. Eu vejo que quando vocês terminaram a faculdade de vocês, a preocupação era o quê? Eu vou agora estudar para passar numa residência, né? Que era uma especialização, para quem não imagina, né? É uma especialização, né? De forma que tu pudesse passar, e era difícil, e tinham poucas vagas. Mas eu vejo que hoje o médico que termina, o dentista, eles não estão preocupados em continuar com a formação, eles estão preocupados em abrir o consultório e fazer estética. E na medicina isso é mais perigoso do que qualquer especialidade. E aí médico não precisa mais RQE. Não precisa mais registro. Não, isso aqui é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Né? Sabe que eu vejo e cada vez mais, até nessa questão de que hoje não tem mais filtro nem de estudo para poder entrar e se formar, e começar qualquer faculdade. As faculdades têm cada vez mais, universidades, diminuir réguas para que esses alunos que vêm mal preparados para começar uma faculdade, eu vejo na odontologia, vejo na medicina hoje, que eu acho que era o último baluarte da educação. A medicina ainda tem um filtro, hoje não tem mais. Mas o problema, Celso, tu vais concordar comigo, não é a estrutura educacional, claro. Não é a faculdade, é o aluno que não quer estudar, é um aluno que não teria a capacidade que está entrando agora, essa é a grande verdade, que ele não teria condições, mas deixaram ele acreditar, pode fazer, eu consigo uma vaga para ti, e ele vai, e ele começa, e ele não estuda. Ele não possa ter oportunidade, mas o preparo não é verdade, mas ele não quer. É verdade. Não é nem a faculdade, porque as faculdades elas dão o seu melhor. Qual é a universidade que não vai tentar transformar o melhor aluno dele, que seja o melhor de todos? Não existe isso. As universidades vão dar. E tu tem alunos muito bons em qualquer universidade. Saem alunos excepcionais das faculdades ruins, que a gente teoricamente chama de ruins. São alunos sensacionais. Porque não é o problema da faculdade, o problema é o aluno. Exato. Em qualquer universidade hoje. Qualquer universidade. Ele não tem mais... aumentou o número de alunos. Então, assim, uma vez, para tu fazer um vestibular e tu passar numa faculdade, mas parem para pensar, a gente só está falando de medicina, odonto e direito, que são as mais difíceis, mas mesmo assim, hoje direito acaba sendo mais fácil, mas a quantidade de faculdades que não precisa nem fazer vestibular. Olha o que era. Eu me lembro na época que eu estudava um cursinho pré-vestibular, eu tinha vários amigos que iam fazer para direito, era difícil pra caramba, odonto, medicina, engenharia. Meu Deus do céu, eu tinha que estar estudando o cursinho. Hoje, muitas vezes, não precisa nem fazer o vestibular. A própria residência, né? Hoje eles dizem assim, não, hoje o horário é só 8 horas por dia a residência, não pode passar. Mas na minha época não era obrigado ficar 14, nem 24, nem 36, não era obrigado. A gente fazia porque a gente se dedicava. Porque fazia parte do nosso do processo de aprendizado. Mas isso é o... Agora não. Aí eles utilizam essa lei para dizer, não,
Não. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a primeira vez que eu abri para uma barriga, junto com um profissional, eu estava no 3º ano da faculdade, 4º ano eu operei um apêndice. Hoje não existe mais isso. O aluno nem entra no hospital. E muitas vezes o hospital não deixa o aluno entrar. Que também é outra situação. Mas o aluno também não vai atrás. Eu me lembro que eu não tinha telefone no meu quarto, mas meu pai tinha. Então tinha um baleado e tal, ligava pro pai e o pai... no TikTok, na dancinha, ele é campeão. Ah, é. E isso era assim. E depois na residência médica, 4 da manhã, tava te acordando, ia pro hospital, não tinha horário para... Hoje não. Mas como é que é aprender se tu não te dedica ao máximo? Não, mas espera um pouquinho. Vou fazer essa dancinha, vou aparecer e tal, não sei o quê. E aí a coisa não vai. O que falta é comprometimento. Eu sempre pergunto para os alunos no primeiro dia de faculdade, qual é a principal característica do médico? E do dentista não muda, porque é área de saúde. Comprometimento. E de várias outras profissões. Porque isso eu ouço no consultório e pergunto para diversas profissões. Porque eles, obviamente que eles vêm com algumas técnicas novas ou com alguns questionamentos, e eu pergunto para o cara assim, como é que é na tua profissão? Tu não tem o cara aquele que vende um produto que não funciona? Tem. Como é que é? Não é o cara que mais vende, que mais está em evidência, inclusive, às vezes, e não é verdade o que ele está falando? É. Então, na tua profissão é igual a minha. É que vamos pensar também a questão dos marqueteiros, né? Porque se tem alguém que está orientando esse profissional para fazer aquilo ali, porque tem alguém por trás e o paciente está comprando uma ideia equivocada. Né? E aí ele também tem que ter Mas aí de novo a gente está culpando o meio e não Isso, né? Mas eu digo assim, o paciente também teria que educar esse paciente, não só o profissional, e ele buscar também... Buscar a verdade. Né? Buscar um conhecimento, buscar uma segunda opinião, buscar um colega, de repente, que de repente até pode ter um contraponto de técnica, de filosofia, mas que de repente ele, né, tem um contraponto ético, que tenha uma eficiência do tratamento. Então tem que ter essa questão assim de uma orientação também pro paciente, né? Que eu acho que cabe isso, né? Porque o marketing ele é feito para venda. Né? Agora, vender coisa boa, ok. Vender coisa que de repente não tem uma relevância, de repente não é ético, né? Eu acho que tu falaste muito bem. Nem toda pessoa, pelo amor de Deus, não sai com essa impressão que quem está se expondo, quem está mostrando é um mau profissional. Não, deixa não é claro, isso. Amanhã a gente claro, né? Nós estamos aqui gente excelente, né? Exatamente. Tem gente muito boa que se expõe, que mostra os trabalhos e tal, fantástico. E essas pessoas que ensinam os marqueteiros, eles têm que ensinar, porque às vezes o camarada não tem essa formação e não sabe. Ele é um profissional técnico. Ele só sabe isso. Ele sabe fazer isso aqui muito bem. Mas ele não sabe se expor, ele não vende o produto dele, ele precisa comer. Ele precisa expor o produto dele. Alguém tem que ensinar. E existem profissionais que vão ensinar. O que a gente questiona é aquele profissional que não tem o background, que não sabe o que está falando, sai falando como se fosse o último... E que a ferramenta permite isso. Exatamente. Esse é o problema. É uma ferramenta sem controle. É isso aí. Pessoal, nós temos mais alguns assuntos para falar, mas a gente vai falar isso no nosso próximo programa. E eu vejo que a gente começa agora a permear essas áreas de o que pode e o que não pode. Tem muitas coisas que a gente tem que pensar. Vale a pena a gente regular certas coisas, usar leis para isso. Hoje existe uma questão para nós falar no nosso próximo episódio sobre essa lei de proteção de dados que está aí. Né? Então a gente levantou a questão, Maurício, no começo ali, falando sobre a questão dos pacientes, da exposição dos pacientes. Vamos deixar para falar isso no próximo episódio. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, né? E vamos seguir os nossos patrocinadores, né? A Conception, a PSG Academy, onde você que queira né, levar seu novo Neymar, tá levar seu filho, né? Isso aí, você que está assistindo a gente, Neymar, Messi, tudo junto ali. Isso, quiser levar crianças, seu filho, né? Não adultos. Isso, quiser levar seu filho. Adulto que não aprendeu a jogar não vai. Imagina se eu chegar lá, eles vão me mandar embora. Nós tivemos vários assim, mas eu consigo aprender. Não, tu esquece. É só para as crianças que ainda tem esperança. Valeu, pessoal. Até a próxima. Então nos sigam e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.